A enquete de hoje, como nos últimos dias, tem um texto central e uma questão para nós interpretarmos esse texto. O texto de hoje é o texto de Jó, capítulo 41, verso 22, que diz o seguinte: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Esse versículo aqui, ó, Jó está falando sobre quem? O autor do livro de Jó está falando sobre quem? Sobre quem o texto está falando? Opção A, esse versículo está falando sobre Deus. Opção B, esse versículo está falando sobre um leão de estepes. Ou opção C, esse verso se refere ao Leviatã. Qual é a sua opinião? O texto é esse: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. A gente sabe que está falando de alguém forte, né? De alguém ali com uma força, com um domínio, com um poder, mas a quem o autor do livro de Jó está se referindo? A Deus, a um leão ou ao Leviatã? Gabriel Araújo, eu vou chegar aqui, eu quero tomar esse cafezinho, posso pegar aqui? Com certeza. Licença, por favor. Enquanto eu tomo esse café, fique à vontade para você falar um pouquinho sobre a enquete. Bom, vamos lá, né? Todo dia aprendendo um texto diferente, um texto novo, um texto que nos inspira a melhorar, querer ser sempre melhor. Como é bom, hein? O texto é muito conhecido, diante dele, né? Até a tristeza salta de prazer. Em alguns contextos está salta de alegria. É um texto que nós usamos muito em nossas igrejas, né? Em momentos, às vezes, de aflição, às vezes não. Às vezes nós falamos, diante dele até a tristeza, ela salta de alegria. De quem está falando? Será que está falando de Deus? Diante de Deus, os tristes, ou até a tristeza, o sentimento, tem que saltar de alegria. Né? Ou está falando de um leão. O leão de estepes é um leão que devorava os rebanhos de Jó em sua época. Será que está falando que diante do leão até a tristeza salta de alegria? Ou C, está falando de um ser mitológico chamado de Leviatã. Diante de um ser mitológico, a tristeza saltaria de alegria? Então é isso que nós precisamos entender, sempre de acordo com o contexto. Bíblia responde Bíblia, então nós não vamos procurar em assuntos A, assuntos B, é Bíblia. Assim como o nosso presbítero tem sempre falado a respeito de Bíblia. Aqui não tem outro assunto, é palavra. O que a palavra fala está falado, não é igual o ser humano. O que fala, tem dúvida, não, a palavra. Por isso nós usamos a Bíblia para responder a Bíblia. A interpretação é uma só, Gabriel. Exato. A interpretação ela é imparcial, né? Sim. Ela é só uma interpretação, é só um contexto e é só uma coisa que Deus quer falar, principalmente naquele versículo ali. Exato. Presbítero Levi, você que sempre está aí pregando na sede, em outras igrejas aqui de São Paulo, até outros estados, o que você pensa sobre essa enquete? É muito interessante. Eu já vi muita gente ministrando e a pergunta é, será que estão ministrando certo? O pessoal fala, diante dele até a tristeza salta de alegria, ou salta de prazer. Então fica aí a pergunta e esperamos que os nossos ouvintes, telespectadores, possam dar a resposta, mesmo que não seja a resposta correta. O importante é dar a resposta, porque aqui a gente aprende, né? É verdade. Por favor, segura aqui, presbítero Levi. E olha, você que está em casa assistindo... Quer mais café ou não? Por favor, daqui a pouco eu tomo, tá bom? Olha, você que está em casa assistindo, vote na nossa enquete. Eu quero chamar aqui na câmera do Daniel, que eu quero falar diretamente para você, tá bom? A enquete está aí, o versículo e as opções para você escolher. E a enquete já está suspensa aqui no nosso chat. Ao acessar o chat, você já vai vê-la e poder selecionar A, B ou C. Além disso, justifique a sua resposta. Mostre o porquê você acha que é a opção A ou B ou C. Use também o chat para deixar o seu argumento ou o nosso WhatsApp, que está aqui na tela para você agora. Manda mensagem para a gente, mensagem de texto, de voz, mensagem de vídeo, mande uma foto, o que você quiser, nós iremos interagir com você, tá bom? Agora, se você está assistindo através do notebook, computador, tablet, etc., tem esse QR Code aqui, ó. Bem aqui, ó, o QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular e será redirecionado e poderá responder a enquete de hoje também, tá bom? Participe com a gente e nós ficaremos muito felizes. Olha, agora nós chegamos a um momento de... Vamos lá, temos aqui na tela, olha só, uma diferença bem grande, né? Eu vou começar da menor para maior. Apenas 2% dos votos foi da opção B, que fala de um leão de estepes. E em segundo lugar, a opção C, a respeito do Leviatã, 38%.
e a grande maioria, 60%, opção A, ou seja, as pessoas defendem que o texto fala sobre Deus. E agora a gente vai com o nosso pregador, né, o eclesiástico, Gabriel Araújo. Por favor, é com você. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala. Sim. Porque a Bíblia responde a Bíblia e o EBV é isso. Vamos lá. Jó 41, 22, que no seu pescoço, como diz o texto, no seu pescoço pousa a força e perante ele até a tristeza salta de prazer. De quem está falando? Está falando do Leviatã. Então você quer dizer que diante de Deus nenhuma tristeza salta de alegria. Não. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que o texto, o capítulo, não está falando de Deus. Me prova. Vamos lá. Versículo 1. Poderás pescar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou um espinho furará a sua queixada? Bom, está fazendo uma pergunta. O próprio Deus, né? Quem é capaz de fazer isso? Em Deus? Vai pescar Deus? Então não. Vamos ver o versículo 14. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Bom, Dente de Deus. dente de Deus causa terror? As suas fortes escamas. Ué, Deus é escamas? espírito, mas tem escama, Deus? Suas escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com um selo apertado. Tem como ser um pouco mais claro? Tem. Ao 18. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo que saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca saem chamas. Aí, verso 22, no seu pescoço pousa a força, e perante ele a tristeza salta de alegria, e esse texto aqui não é de prazer, de alegria, de felicidade, não. O texto está dizendo no original que ele é tão terrível e causa tanto medo que a tristeza, ela pula querendo fugir. Não está falando de algo bom, está falando de algo ruim. Quem está triste ao ver o Leviatã, né? Corre de medo. Corre de medo. Corre de medo. Salta, esquece tristeza. E diante de Deus é o contrário, nós não corremos dele, mas para ele. Glória a Deus. Porque nos arrependemos. Quem é o Leviatã? Leviatã é um ser mitológico a qual o Jó está destacando. Jó ele é inspirado ali e ele começa a fazer comparações. Então o capítulo 41 não está falando de Deus, porque Deus nos atrai com laços de amor e não nos espanta para longe dele. Olha só, então definitivamente a resposta é C. É C, Leviatã. Olha só, que interessante, né? Muita gente usa esse verso para se referir a Deus, sendo que o texto está falando do Leviatã, né? Então, sempre importante você estudar a palavra de Deus, conforme diz o presbítero Levi. Lê um pouco antes, lê um pouco depois, e você vai entender o texto atual que você está lendo, tá bom? Escola Bíblica do Voz, enquete de hoje foi essa, eu espero que você tenha gostado. E amanhã nós estaremos aqui novamente com mais uma enquete para você aprender a respeito da palavra de Deus.